Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Fiel, vamos falar obviamente sobre a derrota do Corinthians ontem diante do Botafogo e o tanto que isso nos complicou no Campeonato Brasileiro, e vou trazer um pouquinho sobre o mercado da bola para vocês para esclarecer aí algumas contratações do Corinthians, tá? Então peço humildemente para você ficar até o final desse vídeo. Não deixa de deixar o seu like, por favor, e se inscreva em nosso canal para vir fazer parte dessa família. Chegando a 30 mil inscritos, vou sortear duas camisetas iguaizinhas a esta para vocês. Combinado? Chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, porque a situação do Corinthians está realmente complicada, fiel. Afinal, são 7 jogos, uma vitória apenas, 2 empates. Então, de 21 pontos conquistados, conquistamos apenas 5 pontos. É uma situação totalmente preocupante, 23% de aproveitamento, e hoje ocupamos a zona de rebaixamento, 1 ponto atrás do Fluminense. E lembrando que só estamos 1 ponto atrás do Fluminense, porque o Fluminense estava conquistando os 3 pontos e o Fábio entregou a bola no pé do atacante do Juventude, se eu não me engano, não lembro qual time o Fluminense jogou, é um time aí que é candidato a cair para a segunda, e o cara fez o gol, por causa que o Fábio errou, senão a situação poderia estar mais complicada. O Corinthians, ele nem sempre vai levar toda a sorte do mundo para não cair para a segunda divisão, igual aconteceu na gestão passada, com resultados combinatórios que favoreceu o Corinthians. Vai chegar uma hora que a situação vai feder, vai chegar uma hora que vai se complicar, vai chegar uma hora que o raio não vai bater 2 vezes no mesmo lugar e o Corinthians vai cair para a segunda divisão. Fiel, o Corinthians ganhou 3 jogos seguidos, vamos lá, Argentinos Júnior, América de Natal e Racing. São times que o Corinthians, mesmo com esse time ruim, mesmo com esse time limitado, o Corinthians ainda é melhor que esses times tecnicamente, financeiramente falando, porque esses clubes do Sul da América e o América de Natal, com todo respeito, não tem aquisição financeira que o Corinthians tem para contratar. Então esse time, mesmo sendo um time ruim, mesmo sendo um catado em campo, ainda é melhor que esses clubes que o Corinthians ganhou. Por isso que eu disse para vocês que a gente não pode mascarar as vitórias do Corinthians. A gente não pode se iludir. E foi realmente o que aconteceu. Quando a gente pegou um time melhor postado em campo, um time mais organizado. E que não é aquelas coisas também, fiel. Porque o Botafogo e Corinthians, até boa parte do jogo, estavam jogando de igual para igual. Os dois times estavam uma bosta, vamos falar a realidade. Nenhum time estava criando, nenhum time estava fazendo nada. Apenas aquele jogo pegado, aquele jogo de roça, vamos dizer assim. Para ser a realidade aqui bem clara e justa. E isso não me faz menos corintiano do que ninguém. Aliás, me faz realista. Vocês querem a verdade ou mentira? Vocês querem que eu chegue aqui e comece a iludir vocês, fiel? Não, isso aí é críticas aleatórias. O Corinthians ganhou 3 jogos seguidos. Tem jogos que a gente vai jogar mesmo, isso é normal. Não, fiel, não é normal. Tem jogos que vamos jogar mal. Mas o que o Corinthians está passando hoje não é normal. É situação de alarme, é situação urgente. É situação que, se algo não for feito, o Corinthians vai cair para a segunda divisão. Essa é a grande realidade do Corinthians hoje. E o que tem que ser feito, corintianeiro? Graças a Deus que existe a janela no meio do ano. Porque se essa janela já tivesse fechado, a gente iria cair. Porque a gente não consegue ganhar do Juventude dentro de casa. O Corinthians perdeu no Brasileiro pro Juventude. A gente não consegue se impor contra o Botafogo. A gente não consegue criar uma jogada de gol. O Corinthians foi criar jogada de gol depois dos 40 do segundo tempo. Ah, corintianeiro, mas o Corinthians atacou. Atacou porque o Botafogo caiu a intensidade. Porque o Botafogo cansou, porque os caras são seres humanos também. Os caras cansam. Por isso que o Corinthians melhorou um pouco. Então, é um Corinthians hoje, fiel, hoje, totalmente preocupante. É muito fácil eu vir aqui e falar para vocês que o Corinthians precisa contratar. Porque isso é óbvio para qualquer um. Para qualquer pessoa, pessoas que nem entendem de futebol, sabem que o Corinthians precisa contratar. Só que o mercado da bola está fechado. Que precisa contratar e vai contratar, eu sei. Eu sei que o Corinthians precisa contratar, eu sei que vai contratar, eu sei que está avançado com alguns jogadores, só que isso é só a partir do dia 10 de julho. O Corinthians está com esse time agora. Tem que ser feito algo agora com esses caras que estão aí, com essa comissão técnica que está aí.
Então passou da hora de uma cobrança mais severa. Ah, mas como que a gente cobra um time que ganhou 3 partidas na Sul-Americana, que ganhou 3 partidas seguidas na Sul-Americana e Copa do Brasil? Fiel, pelo amor de Deus, o Corinthians no Brasileiro são 7 jogos disputados, uma vitória e 2 empates. Isso é inadmissível para um time do tamanho do Corinthians. Aí vocês sabem o que é mais triste ainda? O Corinthians brigar mais um ano para não cair. E se o Corinthians não cair, e se tiver uma melhora significativa, uma melhora básica, que fica do meio da tabela para baixo, nossa, o Corinthians mais um ano aí não caiu, beleza. É eu ver o torcedor do Corinthians comemorar que o Corinthians não caiu para a zona de rebaixamento. Aí eu vejo tanto que o torcedor do Corinthians se acostumou com uma administração desses vagabundos, dessa renovação e transparência, que acabou com o Corinthians, porque isso que está acontecendo é reflexo de uma má administração ou não é? Ou eu estou dando desculpa? Ou esse time que está aí, esse catado, não vem da má administração? É lógico que o Augusto Melo renovou, ele tem que renovar. Ele procurou opções, do jeito que estava não podia ficar. É lógico que toda reformulação demora, você erra na contratação, você acerta um, você erra no outro e você vai montando o time devagarzinho até você encaixar um time, porque daquele jeito não poderia ficar. Mas o Corinthians financeiramente no mercado da bola é totalmente queimado. Corinthians para contratar tem que dar adiantamento de pelo menos 30%, 40%. Tem que assinar cláusulas contratuais que em caso de atraso pode ter a rescisão de contrato a qualquer momento. Porque a gestão, renovação e transparência queimou totalmente o Corinthians. É um time queimado, um time mal administrado, um time que deve bastante. Então é difícil você reformular. E mesmo assim o Augusto Melo ainda conseguiu reformular o time. Erros e acertos vão ter, fiel. Isso é normal. Só que isso leva tempo. E o Corinthians o que menos tem agora é tempo. Porque precisamos fazer algo para mudar agora. E o que faz para mudar então, corintianeiro? Um time que a gente vê que é limitado e vamos ter que ficar com ele até o dia 10 de julho. Cobrança. Cobrança. Cobrança dos líderes de grupo. Cobrança do Augusto Melo no vestiário. Cobrança do Fabinho Soldado. Cobrança das pessoas que gerem, que administram o Corinthians. Chegar lá no vestiário, meter o pé na porta, bater na parede. Cobrar, você tem esse direito. Os jogadores são funcionários. Eles têm que ouvir, eles têm que ser cobrados. É qualquer empresa normal. E o Corinthians, do jeito que está, não está bem, porque não está produzindo absolutamente nada. Cobrar o treinador, cobrar o auxiliar técnico, cobrar o fisioterapeuta, cobrar o nutricionista, cobrar o departamento médico, cobrar todo mundo. Para que algo seja feito, para que algo melhore, para que o Corinthians comece a, pelo menos, apresentar um futebol bom de se ver. E é muito fácil a gente chegar aqui e jogar contra o América de Natal e fazer bonito. Do que você chegar e pegar um time que não é candidato a título, mas é um time que vai brigar na parte de cima da tabela, que é o Botafogo, que é um time que está jogando junto há muito tempo, que é um time mais centrado, que é um time que disputa mais as bolas, que é um time mais forte na marcação, que é um time melhor ofensivamente falando. Então, o Corinthians, o que deu para nós perceber é que é um time totalmente limitado. Um time carente, um time sem jogadas, um time, na minha opinião, eu nem sei te falar se ele é mal treinado ou não, porque o treinador também não tem peças ao seu dispor, tá? Então, fiel, o Corinthians precisa urgentemente, mas urgentemente, de uma mudança. E a mudança não é a partir do dia 10 de julho, porque chegar lá vai mudar. Porque se o Augusto Melo não mudar, aí as críticas vão começar a aparecer, principalmente minha. Porque se o Augusto Melo chegar lá, não contratar, e não é contratar jogadorzinho não, e não é contratar jogadorzinho para ver se vai dar certo não, senhor Augusto Melo. É contratar jogador que chegue e resolva, que põe a camisa e fala, essa posição é minha, irmão. Aqui eu sou titular. Aqui ninguém mexe. É isso que o Corinthians tem que fazer. Porque se vir contratar jogadorzinho para ver se vai dar certo, o Corinthians não tem tempo para apostas. O Corinthians não é laboratório de experiência para contratar jogador para ver se vai dar certo. O mesmo vale para o senhor Antônio Oliveira. Se até lá os resultados não começarem a aparecer, que mande embora.
porque o Corinthians também não é laboratório de experiência para ver esse treinador que está começando agora, que veio do Cuiabá, se vai dar certo no Corinthians. Então o Corinthians precisa contratar jogador que chega e resolva. E não é uma, e não é duas, e não é 3 contratações que vai mudar esse time, não. É de 4 a 5 contratações titulares. 4 a 5 jogadores que chegam para resolver. E o Eric Pulga não é esse jogador, tá? Tá, Augusto Melo? O Eric Pulga é uma aposta, é um investimento. Não é o jogador que vai resolver os nossos problemas, tá? Porque o Corinthians não tem atacante, não tem ponta direita, tá? O Corinthians tem ponta esquerda que mesmo assim oscila bastante, que é o Wesley. Então a gente não pode criticar o Wesley aqui, pôr a culpa em cima do menino toda vez, porque ele tem 19 anos de idade. É um cara que está começando agora. Como é que a gente vai culpar um moleque de 19 anos de idade, sendo que as melhores jogadas saem do pé dele? Sendo que é o único que parte para cima. É lógico que vai ter jogo que ele vai jogar mal. É lógico que vai ter jogo que ele não vai produzir. Ninguém é de aço. O cara não consegue manter uma boa produtividade todos os jogos, tá? Então não dá pra gente culpar o Wesley. Mas o Corinthians tem que contratar jogador para resolver. Tá, fiel? Acabou. O Corinthians não tem mais margem para erro. O Corinthians não tem mais margem para errar nas contratações. E como que você contrata quando você tem um time que está emergencialmente perigoso a cair? Como que você contrata os jogadores sujeito a errar menos, com a probabilidade maior de dar certo? Quando você contrata um jogador que já está jogando bem nos seus clubes. Não é você contratar o Pedro Raul, que já estava 2 anos mal, jogando mal. Pedro Raul, 2 anos jogando mal. Você vai lá e investe uma bala nesse cara e o cara nem jogar bola joga mais. Então qual que é a probabilidade de você contratar um jogador que está dando certo num clube, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? O Raniel estava matando a pau no Cuiabá, jogando bem todos os jogos. Aí o Corinthians contratou o Raniel. A probabilidade dele continuar dando certo é maior do que você contratar um cara que não está dando certo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então você tem que contratar jogadores que já está dando certo, que está jogando bem nos seus respectivos clubes, que a probabilidade dele continuar jogando bem é maior. Que você contratar um Zé Ruela, igual um Pedro Raul da vida, que está 2 anos jogando mal, contrata o cara esperando que ele vai chegar aqui e vai morrer de fazer gol. Não é assim que funciona. Então o Corinthians precisa contratar jogadores que chega e resolva. Acabou esse negócio de contrataçãozinha. Acabou esse negócio de contratar jogador meia boca. Acabou esse negócio de contratar jogador que não desenvolve, jogador que é aposta, jogador que precisa de 4 meses para se adaptar. Temos que contratar jogador que chega e resolva. Que chega e põe a camisa e fala, eu sou titular. E como eu falei, não é 1, não é 2, não é 3, é de 4 a 5 jogadores a nível de titularidade. Que chega e seja titular do Corinthians. É o único modo, é o único jeito que eu vejo do Corinthians aí brigar para não cair e tentar conquistar alguma coisa se lá a gente chegar vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Fiel, eu vejo, é muito pouco, cara. Acho que tem muitos corintianos aí que são mais novos. É muito pouco você ver um torcedor do Corinthians brigar porque o time ganhou um jogo pífio ou porque o time saiu da zona de rebaixamento. Para quem não é acostumado com o Corinthians nos tempos de glória, o Corinthians é tão forte, ele é tão grande por si só, que quando o Corinthians era segundo colocado de um campeonato, que perdia uma final, a crítica vinha em cima. Porque o Corinthians sempre brigou no topo, o Corinthians sempre conquistou títulos em toda a sua história. Então quando você vê um time hoje, há 5 anos sem títulos, por causa de uns vagabundos sem vergonha, renovação e transparência, porque isso é reflexo de tudo que acontece com o Corinthians, financeiramente, futebolisticamente, de 16 anos de má administração, de 16 anos prejudicando esse time, de 16 anos prejudicando essa instituição. Então quando você vê um Corinthians abaixo do esperado e saindo do lugar de onde ele deveria estar sempre, lógico que a gente fica chateado e a gente fica nervoso e nós queremos respostas. Então o Augusto Melo é um cara diferente que nós estamos esperando muito isso dele. Estamos esperando dele algo que a gente não viu todo esse tempo, porque foram 16 anos judiando do Corinthians. Então estamos conquistando muitas coisas e futebolisticamente estamos mal, mas temos que dar tempo para este presidente trabalhar. E vocês podem ter certeza
que se chegar no meio do ano, o Corinthians não contratar e eu começar a ver coisas erradas, eu vou meter o pau no Augusto Melo aqui. Eu não tô nem aí com o Augusto Melo. Vocês estão entendendo? Eu elogio o Augusto Melo aqui porque foi 16 anos de uns caras que estavam matando o Corinthians. Se aqueles caras ganham as eleições, o Corinthians ia falir. Se o Corinthians não virasse SAF, o Corinthians iria falir. O Corinthians tinha que virar SAF urgentemente. Então, quando o Augusto Melo ganhou, nos deu esse ar de esperança. O Augusto Melo trouxe o maior patrocínio Master do Brasil, fechou com a Abrax a 330 milhões, fechando os direitos de imagem a mais de 300 milhões de 2025 a 2029 anuais, fechando os Dummies Rights da Arena mais de 1 bi. Então foi um cara que chegou e fez poucas coisas, fez muitas coisas em pouco tempo e nos dá aquela esperança. Porque o Corinthians, fiel, o que ele mais necessita hoje é ser bem administrado, é ter pessoas honestas que não roubam o Corinthians. Então é lógico que eu vou sentir aquela esperança de um Corinthians bem administrado. Um Corinthians hoje com a arena quitada é o time mais forte do Brasil disparadamente. O Corinthians mete 40 mil torcedor na estreia do Paulista contra o Ferroviária na Neoquímica Arena. Vocês têm noção do poder financeiro, do poderio financeiro que o Corinthians tem em gerar dinheiro para o clube? É muito. O Corinthians com a arena quitada, o Corinthians é o time mais rico da América disparado. Porque é muito dinheiro. O torcedor do Corinthians é muito consumista. Então é lógico que eu sonho em ver um Corinthians com a arena quitada, com boa administração. E é lógico que eu vou empolgar. Só que eu não tô nem aí para Augusto Melo. Eu defendo o Augusto Melo porque ele é um raio de esperança. Só que a partir do momento que ele começar a prejudicar a instituição do Corinthians, eu vou ser o primeiro a meter o pau, velho. Porque eu amo mais o Corinthians que qualquer cara, que qualquer jogador, que qualquer contratação, que qualquer ídolo que já passou. O clube. Não jogador, não presidente, não treinador. O clube, a instituição. Isso aqui tá na minha vida, cara. Anos e anos e anos e anos, vocês não têm noção. Família inteira, vocês não têm noção do que representa isso daqui pra mim. Então eu vou meter o pau no Augusto Melo, se assim necessário for. Então chegou no meio do ano, o Augusto Melo sabe da necessidade de contratar, senão vamos cair. Temos que contratar e é no mínimo de 4 a 5 reforços. Certo, fiel? Quero que vocês comentem aí, que esse vídeo vai ficar muito extenso. Quero que vocês comentem porque eu quero saber a sua opinião. Eu só quero aqui tirar umas dúvidas de vocês, tá? Inclusive, comenta mesmo, que eu quero saber a sua opinião de verdade e eu vou responder seus comentários. Eu só queria aqui tirar uma dúvida de vocês, porque muitos estão falando do Claudinho. Fiel, não existe nada entre Corinthians e Claudinho. Já falei para vocês que vão chover jogadores com o mercado da bola, faltando praticamente um mês para abrir. Vai chover jogadores que são aí querendo emprestar jogadores para o Corinthians, que são oferecidos ao Corinthians, e eu só vou trabalhar com jogadores que realmente o Corinthians tem uma negociação, que realmente o Corinthians conversa. E o Claudinho não é uma dessas opções, pelo menos por enquanto, pelo menos na data de hoje. Nessa data de agora não existe nada, absolutamente nada entre Corinthians e Claudinho. E eu já falei para vocês aqui que eu não tô nem aí, fiel, com terceiros. A minha preocupação é só você, e eu vou desmentir mesmo. Se for jogador que não tem negociação com o Corinthians, eu vou desmentir mesmo. Pelo menos eu não tenho essa informação. E a maioria dos canais de respeito que eu conheço, os canais de respeito, não é canais que colocam jogador gigante na capa para ganhar clique, não. A maioria dos canais de respeito que eu conheço relacionados ao Corinthians também não estão falando do Claudinho, tá, fiel? Então, o Corinthians não negocia com o Claudinho. Vocês que comentaram aí, podem ficar despreocupados que não há negociação entre Corinthians e Claudinho. Podem tirar isso da cabeça. E qualquer alteração que tiver no cenário, porque o Claudinho lá atrás já interessou o Corinthians, é lógico que eu vou trazer aqui para vocês, sem sombra de dúvidas. Volto a repetir, o Corinthians hoje tem negociação muito avançada, próximo de fechar no dia 10 de julho, quando o mercado da bola abrir. Já tem uma conversa verbal bem adiantada, é com o volante Hernani, que pertence ao Parma. Esse sim vocês podem confiar. Eu trouxe no canal aqui que será jogador do Corinthians, e é muito difícil não ser, mas pode acontecer. Jogador é business,
Já falei para vocês que o que interessa aqui é proposta. Se ele receber uma proposta maior de outros clubes ou uma proposta maior de renovação do Parma, é lógico que ele vai ficar onde ele vai ganhar mais dinheiro, fiel. Mas por enquanto, na data de hoje, Corinthians e Hernani muito adiantado por um desfecho positivo, tá? O Corinthians já tentou a contratação dele lá atrás, o jogador quer voltar para o Brasil, vê o Corinthians com bons olhos, já há uma conversa entre jogador e Parma, o Parma não vai fazer vista grossa, não vai dificultar a saída do jogador, não vai cobrar uma multa altíssima, o jogador já era para ter saído naquela época, o Parma conversou com o jogador para o jogador ficar, porque os times estavam em transição de Série B para Série A, e provavelmente o Hernani deve ser o jogador do Corinthians. Provavelmente deve ser jogador do Corinthians, tá, fiel? Não vou cravar o Hernani como jogador do Corinthians, porque futebol é business. Mas na data de hoje, verbalmente, Corinthians e Hernani, certo, tá certo. Só que se o mercado da bola abrisse hoje, o Hernani seria jogador do Corinthians. Mas até lá, tem chão, pode aparecer concorrentes e jogador é business. Eu não confio em jogador. Quem ama clube somos nós. Jogador ama dinheiro, tá, fiel? Então, lógico que a gente vai ter que aguardar aí para definir, mas Corinthians muito avançado com o Hernani, tá, fiel? E o Eric Puga está bem encaminhado, mas não tem nada fechado também. Se você quiser aí atualizações sobre o Eric Puga, é só olhar o vídeo de ontem que eu trouxe sobre o Eric Puga e o Michael, que deve virar pauta no Corinthians, se assim o Corinthians conseguir vender o Wesley. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença, desculpa se o vídeo ficou um pouco extenso. Realmente a gente empolga falando do Corinthians, porque a gente ama demais esse clube. 6 horas, 6h30 da tarde, tem mais vídeo do Corintianeiro. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!